Oi de novo, meninos. Prazer revê-los, reencontrá-los para dar continuidade ao nosso estudo. Nas nossas primeiras 2 semanas do estudo não presencial, nós pudemos ver aí as definições da paisagem, o que é uma paisagem, quais são os tipos de paisagem, tudo aquilo que nós já tínhamos visto em sala de aula. Paisagem, então, vamos pegar a definição do Rodolfo Pena, que diz o seguinte: a paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tal como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. A visão é geralmente o mais preponderante dos sentidos quando falamos em compreensão da paisagem, porém não é o único, de forma que podemos perceber o espaço também pelos seus cheiros, sons, sabores e aspectos externos. Ou seja, a paisagem é o conjunto de toda a percepção do espaço geográfico, não somente da visão, mas os sons, por exemplo, fazem parte da paisagem. Os sons de uma cidade, os sons da própria natureza e os próprios cheiros num determinado lugar, numa determinada paisagem, perto de um restaurante, por exemplo. O cheiro da comida faz parte daquela paisagem. Se você vai a um lugar, ao campo, ao ambiente rural, você certamente vai sentir aquele cheiro do ar puro, o cheiro da terra molhada quando chove. Então, tudo isso são elementos componentes da paisagem, além da visão, certo? As paisagens, então, são formadas por elementos que podem ser naturais. Que elementos naturais são esses? As plantas, os morros, as florestas, os rios, o mar, os sons naturais. Se você vai a um ambiente rural, naturalmente você vai encontrar pássaros, por exemplo. E o canto dos pássaros compõe lá no seu ouvido um aspecto, um elemento natural daquela paisagem. É apenas um exemplo, são vários. A luz natural. Olha, se vocês olharem aí do lado de fora da casa de vocês agora, vocês vão ver que o sol está iluminando a paisagem que vocês estão vendo. Então, a luz natural, a luz do sol, ou à noite o brilho da lua, também são elementos naturais que compõem a paisagem, além de muitos outros. Ou então esses elementos podem ser culturais, como as casas, os prédios, as ruas, os carros, os barulhos da cidade, a luz artificial, que são barulhos da cidade, barulho dos automóveis. Se tem uma construção do lado da sua casa, aquele barulho lá do martelo batendo, da britadeira, tudo isso são barulhos da cidade, mas não são naturais, são criados pelo homem. A luz artificial, a luz que está iluminando aí a sua casa, por exemplo, a luz dos postes à noite, não são luzes naturais, são luzes que o ser humano colocou ali. Então, esses são elementos culturais da paisagem. Então, a paisagem se compõe de elementos naturais e elementos culturais. Se predominam os elementos naturais, ela é paisagem natural, não sofreu nenhum tipo de alteração pelo ser humano. Se predominam os elementos culturais, o ser humano transformou aquela paisagem. Então, ela é paisagem cultural, ok? Mas mesmo nas paisagens culturais, existem também elementos naturais, porém em menor quantidade. Não confundam. Elementos naturais são aqueles exemplos que nós falamos anteriormente: árvore, luz, montanha, etc. Paisagem cultural é quando o conjunto todo tem mais elementos culturais do que elementos naturais. Não confundam. Mesmo na paisagem cultural, vão existir elementos naturais, porém em menor quantidade. Certo? Bora treinar então para ver se entendeu? Pergunto para vocês: quais são os elementos naturais desta paisagem urbana da foto? Pode pensar.
Quais são os elementos culturais desta mesma paisagem? Pensaram? Fácil, né? Olha só, os elementos naturais podem ser indicados aí por essas setinhas vermelhas. O mar, lá ao fundo, as árvores plantadas aí ao redor das ruas. Mas não se esqueçam de indicar um elemento que está para nós visível aí também, a luz solar. Vejam que nos prédios a luz está incidindo aí, ó, a luz solar. Então essa luz natural, ela compõe também os elementos naturais da paisagem, ok? E os culturais são os que mais têm. Nesse caso, muitos prédios, ruas, ou seja, tudo aquilo que foi construído pelo ser humano, que está indicado nas setinhas amarelas, e tem muitos outros, porque senão o desenho ficaria cheio de setinhas amarelas, mostrando para nós os elementos culturais construídos pelo ser humano. Concluindo então, quando predominam os elementos naturais, a paisagem é natural, não sofreu alteração do ser humano. Quando predominam os elementos culturais feitos pelo homem, a paisagem é cultural. Foi transformada, como na foto, a última que apareceu aí, da nossa esquerda, que é a nossa cidade, Conselheiro Lafayette. Vejam que tem aí elementos naturais, olha, as árvores ali da avenida, tudo isso aí são elementos naturais, mas existem muito mais elementos culturais. Por isso as cidades são um tipo de paisagem chamado de paisagem cultural. E como é que o ser humano transforma isso então? É por meio do seu trabalho. É por seu trabalho que o homem transforma a natureza, transforma o espaço natural. O trabalho, então, pode ser entendido como o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Qual fim? Pode ser, por exemplo, construir a sua casa. Você não vai morar no meio do mato. Você vai ter que ir lá com a sua técnica. Aí entra o elemento técnica. A técnica são os métodos que você vai usar. Então, o trabalho transforma. Como? Através da técnica, dos métodos e procedimentos. Falei da casa. Você vai construir a sua casa, você não vai morar no meio do mato. Então você vai precisar transformar aquele espaço antes natural para construir a sua casa. Como que você vai fazer isso? Pode ser como o carinha aí do lado esquerdo, pegando uma enxada e aplanando a terra. Pode ser com máquinas. Então, esses métodos é que são a técnica pela qual o ser humano transforma a paisagem, certo? Outro exemplo aí na fotinho que acabou de aparecer. Qual que é o trabalho que está sendo realizado? A abertura de uma estrada. Qual que é a técnica? A utilização de máquinas, de tratores para aplanar a terra. Então é o método, o procedimento que foi feito. E ao redor, né, do tempo, ou ao passar do tempo, melhor dizendo, essa transformação vai acontecendo cada vez num ritmo maior. Se nós pegarmos os quadros aí de cima para baixo, nós vamos ver, lá em cima era um ambiente totalmente natural. No segundo quadro, já há a passagem de uma ferrovia. No terceiro já tem uma casinha. Aí a gente passa para baixo, já tem uma estradinha, isso vai aumentando, 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 até que na segunda metade aí, ó, no terceiro quadrinho de cima para baixo, nós já temos uma cidade constituída. De modo que lá no último quadrinho, nós já vamos ter uma cidade completamente instalada, transformada, com carros, com fios de luz, com poste, ou seja, houve a transformação desse espaço, mediante o trabalho do homem empregando as suas técnicas. Então a paisagem deixou de ser natural para ser cultural. Ok? Obrigado mais uma vez pela atenção, pela presença. Vamos em frente. Até a próxima. Valeu!